Descubra o incrível plano de Deus, uma espera sagrada que revela milagres transformadores. No terceiro ano de Joaquim, enquanto as cidades de Ur dos Caldeus fervilhavam com a vida cotidiana, um pastor chamado Abraão se destacava. Dotado de sabedoria e fé inabalável, ele atravessava as vastas planícies, cuidando de seu rebanho e buscando a presença de Deus em cada alvorecer. Contudo, por trás de sua vida tranquila, uma profunda tristeza o acompanhava. A impossibilidade de ter filhos com sua amada Sara. O anseio por uma herança parecia um eco distante, um desejo que punha em xeque sua identidade e o propósito de sua existência. Certa manhã, enquanto o sol erguia-se timidamente no horizonte, iluminando as terras de Ur, uma voz poderosa ressoou como um trovão suave. Era Yahweh, a voz do Criador que rompesse o silêncio e despertasse a alma de Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, disse o Senhor. De ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa divina lançava luz sobre as sombras da esterilidade, despertando uma esperança que fulgurava em seu peito. Mas a dúvida começou a sussurrar em sua mente. Sara e ele já não eram jovens. Como seria possível? Os anos se sucederam como folhas caindo das árvores, e com eles vieram as indagações. Abraão, atormentado pela espera, começou a ponderar se a promessa se cumpriria de fato. Sara, sua companheira incansável, também se viu presa ao desespero da esterilidade. Em um momento de desespero, Sara propôs que Abraão se unisse à serva Agar para que, através dela, pudessem ter um filho. Esta decisão, embora carregasse a esperança de um herdeiro, trouxe apenas discórdia e tensão. A presença de Agar na tenda de Abraão só acirrou o conflito entre as mulheres, revelando a fragilidade da condição humana. Conforme os dias se transformavam em meses e os meses em anos, a candeia da esperança parecia se apagar. Com 100 anos, Abraão contemplava o céu estrelado numa noite clara. Cada estrela brilhante lembrava-o das promessas de um Deus fiel. Ele se interrogava: ainda posso esperar? A dúvida era um peso, mas em seu interior a fé persistia, nutrindo uma chama que não poderia ser extinguida. Então, em um momento de inquestionável milagre, a alegria suprema invadiu o lar. Sara estava grávida. Um riso ressoou em sua tenda, um riso de alegria pela vinda de Isaque, o filho da promessa. Porém, o caminho de Abraão ainda não estava livre de provações. Anos depois, a voz de Deus voltou a chamá-lo. Abraão, sacrifica-me Isaque, o teu filho. O coração de Abraão se apertou, mas sua obediência era inabalável. Ele preparou o altar com uma determinação que empalidecia sua dor. Enquanto a lâmina cintilava sob a luz do sol e Isaque perguntava magoado sobre o cordeiro para o sacrifício, a angústia penetrou sua alma. No clímax de sua espera e fé, Deus interveio novamente, provendo um cordeiro para a oferta. A intervenção divina selou a aliança com Abraão, reafirmando que, mesmo em meio ao silêncio, Deus trabalha em prol daqueles que esperam. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O mistério do plano soberano de Deus pairava sobre a história de Abraão, revelando que a fé muitas vezes é testada em momentos de dor e confusão.
O desejo de compreender os caminhos do Altíssimo é uma jornada que ecoa através das gerações. O que estaria por vir neste enredo divino? Assim, a vida de Abraão continua, entrelaçada nas promessas e provas que moldam o caráter da fé. Abraão, agora um homem de grande fama e respeitado entre as gerações, tornou-se um símbolo de fé e obediência. Todo o seu ser agora pulsava com a liberdade de ter sido testado, mas também com um peso, pois a aliança que firmou com Deus era tanto gloriosa quanto carregada de mistério. Contudo, era um mistério que não lhe pertencia esquadrinhar por completo. Como bem sabemos, os caminhos de Deus são inescrutáveis. Romanos 11:33. Após a intervenção divina em Monte Moriá, Abraão voltou para casa. Mas a notícia da provisão do Cordeiro por Deus ainda ressoava em sua mente. O que significava tudo aquilo? A promessa de descendência fora reafirmada, mas a entrega de Isaque testou o fundamento de sua fé. Ele olhou para seu filho, que agora crescia em graça e sabedoria, e a cada dia via o reflexo da promessa manifestada. Contudo, a frágil realidade de um futuro incerto pairava sobre ele. Certa noite, enquanto a lua cheia iluminava os campos, Abraão se retirou para orar. Seu coração clamava por compreensão, e em meio às suas súplicas, uma voz novamente o chamou. Abraão! O tom era grave, mas ao mesmo tempo imbuído de amor. Escuta a minha palavra. A terra que te prometi, terra de Canaã, será a herança de teus descendentes. Mas escuta atentamente, pois haverá dias de provação. Pela manhã, Abraão despertou com um espírito profundamente perturbado. A promessa era rica e farta, mas ele temia pelas suas gerações futuras. Como poderia Isaque ser a linha de sucessão de um povo escolhido, se o mesmo nunca conhecesse a terra prometida? Não era apenas a dúvida que assombrava, mas a necessidade de ensinar a fé que ele cultivou com tanto carinho a seu filho. Então, ao se reunir com os servos, Abraão comunicou sua decisão. Estaremos partindo para a terra que Deus nos indicou, Canaã. É ali que edificaremos o nosso futuro, espalhando as palavras e promessas do Senhor. Preparativos começaram a fervilhar, e a vida familiar tornou-se uma agitação de esperanças e expectativas. Quando finalmente chegaram às fronteiras da nova terra, o ato de entrar foi como atravessar um limiar de vida. Abraão, consciente da importância de cada passo, ergueu um altar ao Senhor em Siquém. Aqui, edificado será um testemunho da fidelidade de Deus, proclamou. Também sabia, porém, que somente o tempo revelaria a verdade da promessa. Os desafios começaram a surgir rapidamente. A terra, embora fértil, estava cheia de povos e nações que não conheciam a Deus. Ao mesmo tempo, um temor começava a se espalhar entre os servos de Abraão. O que faremos diante da incerteza da terra? E se os povos se unirem contra nós? A fé coletiva do grupo começou a vacilar. Uma vez mais, Abraão enfrentaria testes que moldariam não apenas seu destino, mas o futuro da nação que Deus prometera através dele. Numa noite em que as estrelas brotavam no céu sobre eles, Abraão ouviu o sussurro de Deus em sua alma. Não temas, Abraão, pois sou teu escudo. A tua recompensa será grandíssima. A promessa de uma nação que herdaria a terra vivia na sua essência, e a tensão nas entrelinhas de sua história apenas compunha o grandioso plano de Deus. Enquanto o coração de Abraão se enchia de fé, ele não sabia que testes ainda maiores estavam por vir. Um novo desafio surgiria, um desafio que desafiaria a mesma essência da aliança feita com o Senhor. Como um labirinto sagrado, entrelaçado em fé e dúvida, a jornada de Abraão estava apenas começando. Na sombra do mistério divino, naquelas noites silenciosas de reflexão, uma nova revelação aguardava para ser descoberta. O plano soberano de Deus se desdobrava. Eis que o que não sabes hoje será revelado amanhã.
porque ainda há mais surpresas em minha grande tapeçaria de salvação. O futuro de Abraão e o de toda a sua descendência vinculava-se a um propósito ainda maior que os caminhos que ele vislumbrava. Enquanto os dias passavam na terra prometida, Abraão sentiu o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Ele e sua família estabeleceram-se no vale, cercados pelas terras que Deus havia designado. Contudo, à medida que a prosperidade aumentava, também surgiam as tensões com os habitantes locais. Abraão olhava para Isaque com o futuro brilhando em seus olhos e lembrava-se do aviso recebido em oração. Dias de provação se aproximavam. Uma manhã, ao sair para conferir seu rebanho, Abraão encontrou os pastores de uma das tribos vizinhas em discórdia com seus homens. O barulho das vozes elevadas rompeu a paz do campo, e ao se aproximar, ele ouviu palavras de fúria e acusações. "Estás a roubar a nossa água?" gritou um dos pastores. Abraão, que sempre buscou a paz, dirigiu-se aos homens em um tom calmo e resoluto. "Não há necessidade de disputa entre irmãos. Somos todos filhos de um só Deus, e Ele nos deu esta terra como um lar. Deixe-nos encontrar uma solução pacífica." A resposta perplexa e a hesitação nos rostos dos pastores mostraram que o peso da palavra de Abraão não era ignorado. Respirando fundo, ele viu uma oportunidade para mostrar a verdade do Deus que servia. Translated into action, Abraão propôs um acordo e, após breve diálogo, encorajou ambas as partes a dividir as fontes de água, um símbolo de abundância e vida. Essa ação não apenas acalmou o conflito, mas também estabeleceu sua reputação como um mediador e um líder justo. Os pastores se afastaram, admirados pela sabedoria e serenidade do homem que eles conheciam como Abraão. Contudo, ao voltar ao acampamento, a agitação tomou conta de sua casa. Sara, sua esposa, contava a história de como os filhos de Hagar, a serva que se tornou sua concubina, estavam crescendo em número e desafiaram os direitos de Isaque. A discórdia estava se formando dentro do próprio lar. O temor crescia no coração de Abraão, e a pergunta que fervilhava em sua mente era: como poderia o Senhor cumprir sua promessa em meio a tal tumulto? Naquela noite, Abraão se ajoelhou em oração. As estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem escutando suas súplicas. Ó Senhor, meu Deus, onde está a paz que prometeste? Como os laços de sangue podem gerar tensão em tua aliança? Então um profundo silêncio tomou conta. A presença de Deus envolveu Abraão como um manto quentinho. Ele ouviu a voz do Senhor mais uma vez, clara e potente. Abraão, sabes que eu sou fiel. E assim como a tua semente será maior que as estrelas do céu, assim também é a tua linhagem. Isto precisa ser purificado, pois a verdade se revelará. Naquela noite, ele recebeu a direção para enviar Hagar e seu filho embora. A mandado a fazer sacrifícios a favor da paz e da linhagem prometida, Abraão hesitou, mas entendeu. Levava não somente o peso da promessa divina, mas também daquilo que sua própria escolha demandava. No entanto, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Sara ao ver Agar e Ismael partirem, a palavra de Deus cravava a certeza no coração de Abraão de que tudo isso faria parte do grande plano de transformação em seu legado. A espera sagrada que se desenrolava diante dele era um verdadeiro laboratório de fé. As nuvens de incerteza pairavam sobre o futuro, mas uma nova manhã se anunciava, uma manhã em que a promessa de Deus não se encolheria. Abraão, mesmo em meio ao angustiante dilema de seus vínculos, selou essa decisão com fé, sabendo que o que estava por vir era um cumprimento glorioso do plano soberano de Deus. Enquanto o dia amanhecia, ele ergueu seu olhar para as alturas, determinado a buscar o propósito divino em cada reviravolta. De fato, prometeu a si mesmo, as surpresas do Senhor ainda não foram reveladas. Um novo capítulo na aliança se aproxima. Uma linhagem que eu ainda não compreendi. E assim,
Abraão compreendeu que a jornada apenas começara e que a bênção de Deus ecoava ao longo das gerações. Enquanto o sol começava a raia, uma luz suave iluminava a tenda de Abraão. Ele despertou com o coração pesado, dividido entre o amor por sua família e a obediência ao Senhor. A decisão tomada na noite anterior ecoava em sua mente, mas a dúvida ainda pairava sobre ele como uma sombra. Naquele dia, Abraão se sentou diante da porta de sua tenda, observando o horizonte onde a terra prometida se estendia diante dele. Lembrava-se da promessa que o Senhor fizera: uma grande nação surgiria de sua linhagem. Mas o desafio que enfrentava parecia cada vez mais intransponível. Isaque, o filho da promessa, estava no centro de tudo, e Abraão sabia que suas ações tinham um peso imenso sobre o futuro. Sara, percebendo a inquietação de seu marido, aproximou-se com a solicitude que sempre caracterizou seu coração. Abraão, disse ela, estás preocupado com a segurança de Isaque? A tensão que avança para o nosso lar pode desviar os planos de Deus? Não, minha amada, respondeu Abraão. Mas sinto que a separação de Hagar e Ismael é apenas o começo de provações que virão. O Senhor me falou sobre a necessidade de purificação, mas os caminhos divinos nem sempre são claros. Enquanto a conversa se desenrolava, Abraão sentiu uma profunda inquietude que não era simples preocupação. Era como se a própria terra sob seus pés estivesse tremendo com o peso das promessas a cumprir. Ele se lembrou das palavras do Senhor. A tua semente será maior que as estrelas do céu. Gênesis 15:5. Aquela verdade sagrada ressoava em seu coração, clamando por entendimento. Durante a tarde, enquanto os rebanhos pastavam, um homem estranho se aproximou do acampamento. Ele tinha um semblante sério e trazia um ar de urgência, como se sua jornada fosse por um propósito divino. Abraão, percebendo a presença do visitante, levantou-se rapidamente e foi ao seu encontro. Ora, viajante, o que traz à minha morada? Perguntou Abraão, acenando para que o homem se aproximasse. Sou um mensageiro, respondeu o homem, a voz firme, mas cheia de compaixão. O Senhor me enviou a ti nesta hora. Um teste se aproximará e a fé que tens será desafiada. No entanto, não temas, pois o que está por vir é parte do glorioso desígnio do Altíssimo. Aquelas palavras golpearam o coração de Abraão com um peso que ele não poderia ignorar. Que teste é esse que o Senhor fala? Indagou ele, angustiado. O próprio Senhor irá pedir que sacrifiques o que mais amas, Isaque, seu único filho. Com essas palavras, um silêncio pesado caiu sobre a cena, como se o vento parasse em reverência à declaração. Abraão sentiu como se o chão tivesse cedido sob seus pés. A promessa de Deus e o amor que nutria por Isaque se entrelaçavam, criando um dilema insuportável. Ele olhou para o céu, buscando discernimento, lembrando-se da fidelidade de Deus. Mesmo assim, meu coração grita por ele, sussurrou Abraão, sua voz trêmula pela dor. Naquele momento de angústia, a verdade que ele esperava compreender começou a se revelar. Deus não exige sacrifícios pela crueldade, mas pela transformação e pelo cumprimento do que ele prometera. Abraão tomou uma decisão interna. Ele entregaria sua angústia ao Senhor, confiando que a restauração viria de sua obediência. Assim, ao entardecer, quando as estrelas começaram a aparecer, Abraão se retirou para orar. Ó Senhor, dá-me força, se este é o teu plano, que a tua vontade seja feita, pois sei que és fiel. Enquanto ele orava, uma luz suave envolveu o lugar, como se os céus respondessem ao clamor da sua alma. Mas em meio ao seu clamor, uma voz suave sussurrou em seu coração. Sabes, Abraão, a verdadeira manifestação da minha promessa está além do sacrifício. Um milagre transformador se prepara, um pouco mais adiante na história. Não temas,
pois isso te levará a um novo entendimento do meu plano soberano. O desafio estava à frente, mas a certeza de que Deus estava no controle trouxe uma nova paz ao coração de Abraão. Ele sabia que a jornada apenas começava e que o desígnio divino de transformação almejava mais do que poderia imaginar. Que testes viriam? Que milagres se ergueriam do sacrifício? O futuro estava coberto por mistério, e a mão de Deus se movia silenciosamente, preparando um caminho de esperança nesse labirinto de provações. O dia amanheceu sombrio na terra de Moriá. E Abraão, embora envolto em pensamentos tumultuados, levantou-se com propósito. A luz da manhã não parecia capaz de dissipar a escuridão que se aninhava em seu coração. Ele instruíra Isaque a preparar-se, e o jovem, sem compreender plenamente o chamado que se aproximava, estava animado, ansioso por uma jornada que parecia ser como tantas outras. Enquanto caminhavam, a floresta ao redor era silenciosa, quase reverente. O peso do que estava por vir se tornava mais palpável a cada passo que se afastavam da tenda. Abraão, com os olhos perdidos no horizonte, lembrava-se da promessa que recebera. Na sua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, 18. À medida que Isaque questionava sobre a oferta que traziam, uma lâmina de dor cortava o íntimo de Abraão. Pai, disse Isaque sem perceber a gravidade, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A inocência nas palavras do filho agiu como um golpe em seu coração. Deus proverá para si mesmo o cordeiro, respondeu Abraão, suas palavras disfarçando uma dor profunda. Ele sentiu que estava se preparando para um sacrifício que exigia mais do que nunca imaginara. As promessas de Deus ecoavam em seu espírito, mas o que o Senhor pretendia, ele ainda não conseguia vislumbrar. Ao chegarem ao local indicado, Abraão ergueu um altar, colocando a lenha cuidadosamente. O jovem Isaque observava, a curiosidade se misturando à preocupação ao ver o olhar sombrio do pai. Por que me levas aqui, pai? O que ocorre? Indagou Isaque, buscando uma resposta que não chegava. Abrindo seu coração em oração silenciosa, Abraão basicamente implorou pela orientação que não havia recebido. E em meio ao silêncio, um chamado profundo ressoou em sua alma. Ele percebeu que esta era uma prova não apenas de fé, mas de entrega total ao Senhor. O que quer que acontecesse, ele não poderia se afastar da palavra que recebia. Confiar em Deus seria sua única defesa. Depois de montar o altar, Abraão virou-se para Isaque e o chamou. Com a voz trêmula disse, meu filho, você é o filho da promessa, e o Senhor nos chamou para esse sacrifício. Eu não entendo, mas confiarei em seu propósito. O olhar de Isaque continha confusão e temor, mas a confiança nos olhos de seu pai trazia um conforto inexplicável. Abraão, com grande tristeza, e ao mesmo tempo uma determinação inabalável, atou Isaque e o colocou sobre o altar. Nesse momento, o céu parecia pesado com as nuvens que se formavam ao redor. O espírito do homem de Deus estava em conflito feroz, questionando tudo que comprimia sua alma. Avançou seu punho, pronto para executar a ordem que lhe fora dada, quando a voz do Senhor interveio em seu desespero, Abraão, Abraão! A frequência dessa voz sagrada partiu a teia de incerteza que envolvia o coração de Abraão. Estou aqui, Senhor, respondeu ele rapidamente, parando em sua ação. Não estendas a tua mão sobre o rapaz, nem lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, 12. Um sopro de alívio percorreu a veia de Abraão. Ele se virou e avistou um carneiro preso por seus chifres em um arbusto. O plano divino se desdobrava diante dele, e a verdadeira essência da provisão de Deus se revelava com esplendor.
Abraão sacrifica o carneiro como oferta, e um novo cântico brotou em seu coração, reconhecendo aquele momento como um marco do que significava a fé inabalável. "O Senhor proverá", murmurou, ao ver sua fé restaurada e fortalecida. Aquela experiência selou um pacto mais profundo entre ele e Deus, e a verdade que emergia daquele sacrifício não era apenas um ato de obediência, mas um entendimento de que a esperança em Deus sempre prevalece, mesmo diante das circunstâncias mais angustiantes. Assim, fizeram seu caminho de volta até a tenda, e Abraão sabia que o Senhor ainda guardava outras promessas, maiores e mais grandiosas, aninhadas na história de seu povo. Ele sentia em seu íntimo que o que estava por vir ecoaria por gerações. Ponderou sobre a obra que Deus iniciara, aguardando ansiosamente a manifestação do cumprimento da sua promessa passada, que o levaria a um novo patamar na compreensão do porquê de suas provações. E Abraão se lembrou do que ouvira em oração. Um milagre transformador se prepara, um pouco mais adiante na história. Ele entendeu que esse não era o fim, mas apenas o começo da revelação do plano soberano de Deus. Abraão e Isaque voltaram para a tenda, mas a jornada espiritual que haviam feito em Moriá transformou-se em um emocionante testemunho da fidelidade divina. Nos dias que se seguiram, Abraão refletiu sobre a provisão que o Senhor lhe havia mostrado, admirando a misericórdia revelada naquele momento crescentemente significativo em sua vida. Ele sabia que uma nova fase estava prestes a emergir, uma que ressoaria através das gerações. Os dias passavam, e a família aproximava-se de novos desafios. A terra estava cheia de vícios e idolatrias que ameaçavam apagar a chama da fé, e o coração de Abraão ardia em oração intercessória por seu povo. "Ó Senhor, eis-me aqui", clamava ele frequentemente, pedindo misericórdia por aqueles que se afastavam de sua verdade. Naquela mesma época, as vozes e os sussurros do povo começaram a murmurar sobre os males que cercavam a terra. As opiniões contraditórias dividiram as famílias, e os átrios do lar não estavam mais seguros. Isaque, percebendo a mudança na atmosfera familiar, aproximou-se de seu pai. "Pai, por que me ensinaste a confiar no Senhor, se o mundo ao nosso redor parece desvanecer em trevas?" Abraão olhou para Isaque, seus olhos azuis repletos de sabedoria e amor, mas também de uma preocupação profunda. "Meu filho, a fé não é apenas um sentimento. Ela é uma edificação em meio à tempestade. Deus tem um plano e devemos ser criaturas de esperança acima da adversidade ao nosso redor." Certa manhã, enquanto o sol se erguia, um viajante misterioso apareceu na porta de sua tenda. Sua presença irradiava um ar de autoridade, e o espírito de Abraão imediatamente o reconheceu. Ele veio como um arauto do Senhor, trazendo notícias que mudariam o curso de suas vidas. "Abraão", disse ele com uma voz que ecoava e ressoava como o som de muitas águas, "o Deus dos céus e da terra me enviou a ti com uma mensagem. Ele ouviu teu clamor e não esqueceu as promessas que te fez. Assim como foste testado em Moria, agora estás sendo chamado a ser luz em meio à escuridão." Isaque, ao lado de seu pai, sentiu uma onda de energia e expectativa. "O que devemos fazer?" ele perguntou, com a curiosidade ardente ardendo em seu coração. O viajante prosseguiu. "O Senhor está preparando um grande milagre. Em breve, de sua linhagem, uma nação surgirá, uma nação que será a porta para a salvação da humanidade. Mas primeiro será necessário que caminhem em obediência e fidelidade. O Senhor levantará um líder que conduzirá o seu povo, e a sua fé será testada novamente." O significado das palavras causou um tremor na alma de Abraão. As promessas que Deus havia feito a ele começavam a tomar contornos mais firmes. Isaque, sentindo a responsabilidade de ser parte desse plano soberano, perguntou:
E como iremos saber quando isso acontecerá? O viajante sorriu enigmaticamente. Ficai vigilantes e em oração. O tempo de espera será um fogo refinador que fortalecerá a vossa fé. Os sinais da estrada serão visíveis aos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E assim, como um relâmpago que ilumina o céu noturno, o viajante se despediu e desapareceu na bruma. Enquanto Abraão olhava o horizonte, sentiu um renovado ardor por compartilhar a esperança que lhe fora confiada. As promessas do Senhor não eram apenas para ele, mas para todas as gerações que viriam. A certeza de um milagre transformador estava prestes a ser revelada, chamando Abraão e Isaque a uma espera sagrada que iria testar suas almas e transformar a história. E ao se retirarem, a pergunta assombrou Abraão. Qual será o próximo passo no plano divino de Deus? O eco da voz do viajante pairava em sua mente, como um convite às profundezas da revelação divina. Nos dias seguintes, a visita do viajante misterioso, Abraão e Isaque mergulharam em um tempo profundo de oração e reflexão. O anseio por entender o plano de Deus crescia em seus corações. Abraão convocou os servos da casa e pediu-lhes que se preparassem para um encontro. Ele desejava falar sobre as promessas divinas e como eles poderiam ser parte do propósito que o Senhor havia revelado. Isaque, embora ainda jovem, sentia o peso e a responsabilidade datados por aquela missão. Pai, disse ele em um tom pensativo, o que devemos fazer para que Deus se cumpra em nossas vidas? Como podemos ser obedientes a essa chamada sagrada? Abraão, com seu coração cheio de sabedoria adquirida ao longo dos anos, olhou fixamente para o horizonte. Meu filho, a obediência é uma jornada que muitas vezes leva ao desconhecido. Precisamos estar prontos para seguir a voz do Senhor, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Assim como em Moria, a fé será a nossa lâmpada. Naquela noite, enquanto a lua iluminava a terra e as estrelas cintilavam como promessas divinas, Abraão apresentou a seus servos a visão de um futuro grandioso. O Senhor nos chama a sermos uma luz para as nações. Ele nos revelou que de nossa linhagem surgirá uma grande nação. Precisamos nos unir em oração, abandonar as práticas idólatras e nos consagrar a Ele. Impulsionados pela fervorante convicção de seu líder, seus servos concordaram em se dedicar a um tempo de súplica. O grupo se reuniu ao redor do altar familiar e, como um só corpo, começaram a clamar ao Senhor por sabedoria e direção. O fervor da oração ecoou naquela terra seca e a presença de Deus começou a se manifestar. Enquanto isso, Abraão frequentemente se retirava para um lugar solitário, onde conversava com Deus em busca de respostas. Uma tarde, enquanto olhava para as vastas montanhas ao longe, uma nuvem espessa começou a se formar sobre ele, e a presença do Senhor envolveu-o. Ouviu a voz de Deus ressoando em seu íntimo. Abraão, não temas, pois estou contigo. Acorde em obediência, e você verá meus caminhos se desdobrando. Despertado pelo temor reverente e exultação em seu espírito, Abraão entendeu que o Senhor estava chamando-o a deixar sua terra natal novamente. Mas, Senhor, disse ele, como saberemos para onde ir? E como poderei conduzir meu filho a esta nova terra? Não temas, pois te guiarei como uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia, respondeu o Senhor, firmando o coração de Abraão. Ele sabia que a obediência não seria fácil, mas esta era uma oportunidade de testemunhar a fidelidade de Deus mais uma vez. No dia seguinte, Abraão compartilhou com Isaque e seus servos a revelação dada a ele. Estamos sendo chamados a marchar para uma nova terra que o Senhor nos mostrará. Preparem-se para partir, pois uma nova era se aproxima. Um misto de alegria e ansiedade se apoderou dos rostos de todos.
A ideia de deixar tudo para trás era brutal, mas a esperança de ver o cumprimento das promessas de Deus os impulsionava. Isaque, olhando nos olhos de seu pai, sentiu-se encorajado. Estou contigo, pai. Vamos juntos, e Deus nos guiará. A última noite na tenda tornou-se um momento de comunhão profunda. Eles reuniram todos os pertences, prepararam os animais e se consagraram a Deus em oração. Abraão sabia que a jornada não seria apenas física, mas também espiritual. O desafio não era apenas para os seus pés, mas para suas almas, pois seriam testados como nunca antes. E assim, sob o manto da noite serena, um novo ciclo começava. Abraão caminhava com fé, e a memória de Moria estava viva em seu espírito. A certeza de que Deus não esqueceu de suas promessas acendia um fogo no seu interior. Mas conforme as estrelas reluziam no céu, um pensamento inquieto surgiu em seu coração. O que encontraríamos na nova terra? O plano de Deus está apenas começando a se revelar. O eco das promessas pairava no ar, enquanto eles se preparavam para a jornada que logo os levaria ao destino, que mudaria suas vidas e o curso da história. Enquanto o sol despontava no horizonte, abraçando a terra com sua luz dourada, Abraão e Isaque sentiram a urgência da jornada iminente. A expectativa pulsava em seus corações, misturada com a presença palpável de Deus. Eles reuniram seus servos e juntos iniciaram os preparativos. Cada movimento, cada gesto era uma declaração silenciosa de fé. Abraão, em meio ao burburinho da atividade, procurava a orientação do Senhor. Ele se lembrou das promessas feitas a ele em Harã. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e tornarei o teu nome grande. Gênesis 12:2. Este pensamento o fortaleceu, e ele compreendeu que aquela marcha não era apenas uma mudança geográfica, mas um avanço em direção ao cumprimento do plano divino. Seu coração estava dividido entre a alegria da obediência e o temor do desconhecido. Ele se voltou para Isaque, que estava organizando os suprimentos, e disse: Meu filho, não devemos esquecer que o que temos em nossa frente é uma oportunidade para mostrarmos a glória de Deus. Ele nos chamou para esta jornada para que possamos cumprir seu propósito. Enquanto começavam a caminhar, a terra sob seus pés parecia pulsar com promessas. A cada passo, Abraão ponderava sobre as conversas que tivera com o Senhor. As palavras ecoavam em sua mente, guiando-o como um farol. E na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22:18. O que poderia parecer um simples peregrinar tornava-se um elemento crucial do plano divino. Ao cair da noite, se estabeleceram em um campo em meio a colinas suaves. Enquanto os servos cuidavam dos animais e preparavam o local para a noite, Abraão e Isaque se afastaram um pouco, buscando um lugar para orar. Ali, em uma clareira iluminada pelo luar, eles se ajoelharam juntos, cada um levando diante de Deus suas esperanças e medos. Pai, começou Isaque, sua voz cheia de determinação. E se encontrarmos inimigos na nova terra? E se não tivermos recursos suficientes? Abraão, sempre cheio de compaixão, colocou a mão no ombro do filho. Meu querido Isaque, quando o Senhor guia, não devemos temer. Ele nos fez promessas, e suas promessas nunca falharão. Olhe para as estrelas. Ele nos disse que assim será nossa descendência. Gênesis 15:5. A convicção na voz de Abraão aquecia o coração de Isaque. No entanto, a ansiedade de Abraão não se dissipava completamente. Ele amava seu filho e sabia que a jornada exigiria muito deles. Olhando para as estrelas que brilhavam intensamente no céu, ele sentiu uma confirmação na alma, como se aquelas luzes fossem as bênçãos que Deus havia reservado para eles. Naquela noite, enquanto os servos dormiam sob a vasta abóbada celestial, Abraão teve um sonho. As sombras do futuro começaram a se desenhar diante dele, e uma voz reverberou: Abraão.
Os caminhos que você tomará não serão fáceis. Haverá testes e a sua fé será provada. Mas lembre-se, minha aliança é inabalável. Enquanto a terra e o céu permanecerem, minhas promessas nunca deixarão de se cumprir. Ao amanhecer, Abraão despertou, ainda imerso na profundidade da mensagem recebida. Ele se levantou, sentindo a urgência de compartilhar com Isaque e os servos. Despertai, pois a luz do novo dia nos revela que Deus está conosco. A jornada adiante nos moldará e nos trará desafios que testarão nossa fé, mas Ele nos guiará com sua mão poderosa. Enquanto preparavam-se para partir, o céu clareava e uma nuvem começou a se formar no horizonte. Abraão sentiu seu coração acelerar. Seria um sinal? Ele olhou para Isaque e, com um semblante determinado, disse: Estamos prestes a entrar em um novo capítulo de nossas vidas. O Senhor é o nosso pastor e não nos faltará nada. Enquanto avançavam, a nuvem à frente se tornava mais densa e no fundo de seus corações uma pergunta persistia. Que revelações Deus ainda traria? Que testes os aguardavam? Assim, sob a proteção divina, eles seguiam em direção ao destino que moldaria não apenas suas vidas, mas toda uma nação. No entanto, enquanto o dia se desenrolava e a nova terra se aproximava, uma inquietante sensação de expectativa pairava no ar. O que Deus está prestes a fazer em nós e através de nós? A mente de Abraão não conseguia se afastar da ideia de uma grande revelação prestes a acontecer, e como sempre, o futuro estava repleto de maravilhas divinas a serem desvendadas. Enquanto o sol começava a se elevar no céu, lançando seus raios sobre a terra, Abraão e Isaque continuaram sua jornada, marcando passos firmes e decididos. O ar estava cheio de promessas, e cada respiração parecia carregada da presença divina, como se o próprio Senhor estivesse marchando ao lado deles. Os servos, que antes demonstravam ansiedade, agora seguiam com vigor, inspirados pela confiança que emana de seu patriarca. Mas à medida que se aproximavam da nova terra, uma sombra de inquietude envolveu o coração de Abraão. Ele sentia que os desafios que viriam seriam mais do que físicos. Haveria um teste espiritual a ser enfrentado. Ele havia aprendido, em suas épocas de luta, que a fidelidade a Deus frequentemente exigia uma prova da fé. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito, murmurou para si mesmo, lembrando do próprio caminho trilhado até ali. Ao longo do dia, enquanto a paisagem mudava lentamente, eles se depararam com um riacho de águas cristalinas. O som suave da correnteza trouxe um momento de refresco e descanso, e lá eles se sentaram, repletos de cansaço, mas também de expectativa. Isaque, observando o fluxo da água, disse: Pai, será que este será o nosso lar? O que Deus tem reservado para nós nestas terras? Abraão olhou para o filho, percebendo a inocência e a curiosidade que habitavam em seu coração. Meu filho, eu creio que estamos próximos de ver a mão de Deus se mover em nossas vidas de uma maneira que nunca imaginamos. Ele nos prometeu que teríamos uma grande descendência e que nos daria esta terra, mas precisamos permanecer vigilantes e prontos para os desafios que surgirão. Isaque assentiu, e um silêncio reverente tomou conta. Os dois levantaram suas vozes em oração, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas até aquele momento e pedindo proteção e sabedoria para a jornada que se desenrolava diante deles. A paz que desceu sobre eles transformou a inquietude em uma profunda esperança. Quando começaram a caminhar novamente, um vento forte soprou do norte, como se trouxesse mensagens antigas do passado. A nuvem que antes parecia simples agora se tornava uma cortina de mistério, escondendo algo essencial.
Abraão, guiado pela curiosidade, decidiu-se voltar para a direção da nuvem. Ele se lembrou do chamado divino que o levara a deixar sua terra natal e se perguntava se não estaria novamente se preparando para uma revelação. Isaque! Chamou ele. Você sente isso? Há algo no ar, um chamado que ecoa na nossa jornada. Isaque observou seu pai com atenção. Sinto também, pai. É como se a própria voz de Deus estivesse nos chamando. O que será que ele quer nos dizer? Conforme avançavam, a nuvem começou a se mover, formando símbolos complexos no céu. Abraão parou abruptamente e uma sensação de temor e reverência tomou seu coração. A nuvem parecia um portal, um convite ao sobrenatural. Aproveitemos esta oportunidade, meu filho. Vamos buscar a face do Senhor e discernir o que Ele deseja revelar. Desceram as montanhas e se encontraram sobre uma colina alta, onde podiam observar todo o horizonte à sua frente. Com o olhar fixo nas nuvens, Abraão levantou suas mãos e clamou ao Senhor, pedindo clareza e propósito. Então, em meio ao silêncio profundo, uma voz ecoou como um trovão suave. Abraão, Isaque, vossos destinos estão entrelaçados com os destinos de muitas nações. O que vocês têm visto até agora é apenas o começo da sua obra. Este é um tempo de espera, mas também de preparação. Não temam, pois aqueles que confiam em mim não serão desapontados. Abraão pôde sentir a profundidade da mensagem e a confirmação da aliança feita com seus antepassados. Sua alma se inflou com energia renovada e Isaque, com o olhar brilhando, murmurou: então é mesmo verdade. Estamos no centro do plano divino de Deus. Sim, meu filho, respondeu Abraão, mas tamanha responsabilidade requer fé e coragem. Prepare-se, pois o novo capítulo da nossa história está prestes a ser escrito com letras de poder e revelação. Assim, enquanto a luz do dia se despedia e o crepúsculo se aproximava, uma ansiedade santa permeava o ar ao seu redor. O que mais Deus poderia estar preparando para eles? Um deserto a atravessar ou uma promessa a ser cumprida? Pensou Abraão, ciente de que o futuro próximo revelaria o quão profundo era o amor de Deus e sua fidelidade. E assim, com os corações ardendo em expectativa, eles seguiram em direção ao que estava reservado por Deus, prontos para receber em seus próximos passos uma nova e surpreendente revelação da soberania divina. Uma intensa luz do amanhecer começou a invadir os campos em Canaã, iluminando as montanhas e transformando a paisagem em um espetáculo de beleza divina. Abraão contemplou o horizonte enquanto a luz suave tocava seu rosto. A experiência na colina, onde Deus falara com eles, deixara um eco profundo em seu espírito. Agora, mais do que nunca, ele sentia que estavam no cerne do plano de Deus, prestes a testemunhar a execução de promessas que há muito esperavam. Pai, disse Isaque, com um brilho de expectativa nos olhos, que tipo de preparação o Senhor gostaria que fizéssemos agora? O que faremos enquanto esperamos por sua revelação? Meu filho, respondeu Abraão, a esperança é uma preparação ativa. Precisamos cultivar a terra, estabelecer um lar e, principalmente, educar aqueles que a aliança com o Senhor se comprometerá a ser uma luz nas nações. O que está próximo não é apenas uma promessa a ser recebida, mas um legado a ser construído. Nos dias que se seguiram, a família se dedicou a construir um lugar que refletisse a presença de Deus. Abriram alas em Canaã, onde podiam criar seus rebanhos e cultivar a terra. Cada semente plantada, cada ovelha bem cuidada, era um passo em direção comprovada à realização das promessas feitas a Abraão. Um novo futuro estava na construção. Mesmo assim, em seu íntimo, Abraão sabia que o caminho precisaria de mais do que trabalho e determinação. Sua fé precisaria ser continuamente testada. Uma tarde, enquanto trabalhavam,
Abraão recebeu a visita de um grupo de pastores da região. Eles expressaram a preocupação sobre como as tribos vizinhas estavam notando sua presença e possivelmente planejando retaliar. Abraão, um dos pastores, disse: "Os homens de Siquém têm estado inquietos, sentem-se ameaçados pela próspera casa que você construiu. O que faremos se os atacarem?" Abraão olhou para os rostos preocupados de seus homens, sentindo a responsabilidade de proteger sua família e seus servos. "Temos de buscar a Deus em oração. Ele já nos trouxe até aqui, e foi por sua soberania que a esperança e os sonhos se manifestaram. Vamos nos reunir à noite e clamar ao Senhor juntos", disse ele, decidindo que nenhuma tribulação os afastaria da confiança em Deus. Naquela noite, sob o céu estrelado, todos se reuniram ao redor do altar, cada homem e mulher com suas preocupações. A presença de Deus encheu o lugar, e a atmosfera se tornou sagrada. Abraão tomou a iniciativa e orou fervorosamente, pedindo a coragem e a condução de Deus para confrontar o que quer que estivesse por vir. As palavras de sua oração flutuaram na brisa silenciosa da noite, enquanto os outros se uniam em súplica. De repente, enquanto a oração fervia como um fogo no coração de todos, chegou uma notícia inesperada. Os homens de Siquém se aproximaram, rodeados pela tensão palpável. Uma sombra de temor passou pelo grupo, mas Abraão, ao sentir o Espírito de Deus, levantou-se com confiança. O plano do Senhor ainda não havia terminado. "Sejam firmes", disse ele. "Nossa aliança com Deus é maior do que qualquer desafio que enfrentarmos." Os homens se aproximaram e entre eles estava um líder imponente, cujos olhos carregavam a gravidade da situação. "Abraão", disse ele, "temos ouvido rumores sobre seus rebanhos se expandindo em nossas terras, e isso nos trouxe preocupação. O que quer que você pretenda fazer aqui, precisamos de paz." Muitos sentiram seu coração a balançar, mas Abraão, sustentado pela certeza de que Deus era seu escudo, respondeu com serenidade: "Nós não buscamos conflito, mas sim um lugar em que possamos crescer e prosperar. O Deus do céu e da terra nos trouxe até aqui, e Ele nos garantiu que somos chamados para ser uma bênção." As palavras de Abraão ecoaram através das montanhas, e uma onda de calor respeitoso surgiu entre os dois grupos. O líder dos siquemitas, sensibilizado pela sinceridade de Abraão, propôs uma solução. "Se você e seu povo se comprometerem a respeitar nosso território, podemos coexistir. Vamos fazer um pacto de paz." Assim, sob o olhar vigilante de Deus, homens de fé e temor se uniram. A noite se tornou um marco, não só para Abraão e sua família, mas para todos ali presentes. Ao firmarem sua aliança em um ato simbólico, como o de compartilharem um banquete de bênção, prometeram cooperar e respeitar um ao outro. O temor inicial foi transformado em reconhecimento e os corações se uniram pela paz. Após a reunião, Abraão orou novamente, agradecendo a Deus pela intervenção e revelação daquele acontecimento. "Ó Senhor, Tu nos ensinas que mesmo em conflitos precisamos nos unir em fé. Que este pacto seja um sinal de Sua fidelidade em nós e através de nós. Que venham muitos mais a conhecer o Teu nome por meio de nossos testemunhos." Com cada desafio enfrentado, Abraão e Isaque se tornaram mais convictos de que a jornada não era apenas sobre eles, mas sobre a história que impactaria gerações. Eles perceberam que cada prova, cada momento de decisão, fazia parte de um grande e incompreensível plano que transcenderia o tempo. O futuro ainda parecia envolto em mistério, mas Abraão sabia que não estava sozinho. Enquanto a paz se estabelecia, uma nova pergunta ecoava em sua mente. O que mais Deus está preparando? Qual será a próxima revelação na tapeçaria de sua soberania? Em meio ao calor daquela noite, a certeza de que o que estava por vir seria grandioso
despertou um novo fervor em seu espírito. E assim, com os corações firmados na aliança estabelecida, Abraão e Isaque continuaram a jornada, prontos para as surpresas que Deus ainda guardava em sua grande tapeçaria de salvação. À frente estava a promessa de Deus prestes a se materializar. Porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. O desígnio divino se expandia, e Abraão sabia que o melhor ainda estava por vir.